Hoje você vai descobrir algo que pode abalar completamente tudo o que já ouviu sobre a celebração da Páscoa. Mas eu preciso que você tenha paciência. Não seja ansioso. Assista e ouça este vídeo até o final, porque cada palavra que você vai ouvir aqui é um aviso de Deus diretamente para você. Nada está aqui por acaso, nenhuma frase é solta. Cada segundo tem um propósito e pode mudar a sua forma de enxergar o mundo espiritual. Você acredita que conhece a verdadeira origem da Páscoa? Pois saiba que o que estamos prestes a revelar vai fazer você questionar séculos de tradição. Há símbolos, práticas e datas que não nasceram onde te ensinaram. E a verdade que foi sufocada por séculos está prestes a vir à tona. Este vídeo é mais do que informação, é revelação, é confronto, é despertar. Então já aproveita agora. Inscreve-te no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações na opção Todas, para não perder absolutamente nada do que vamos postar aqui. E se essa mensagem tocar no teu coração, comenta aqui embaixo e deixa a tua opinião sincera. Eu quero saber o que você pensa e outras pessoas também precisam ler o que você tem a dizer. Compartilha este vídeo com todos os teus amigos e familiares. Faz isso agora, porque pode ser que eles também estejam precisando dessa verdade urgente. Este é o teu momento. Assiste até o fim, porque Deus quer te mostrar algo que vai abrir os teus olhos de uma vez por todas. Muito além dos ovos de chocolate, coelhos sorridentes e reuniões familiares, há uma história que poucos ousam explorar. Uma história que se desenrola nas sombras do tempo, onde símbolos pagãos se entrelaçam com práticas religiosas que conhecemos hoje. A celebração da Páscoa, aparentemente inocente, esconde raízes que remontam às civilizações antigas, rituais secretos e deuses esquecidos. O que hoje chamamos de festa sagrada foi, em tempos remotos, uma invocação a entidades que não pertencem à luz. Não se trata de especulação, mas de fatos enterrados por conveniência histórica. Este mistério, envolto em véus de silêncio, permanece oculto aos olhos desatentos. À medida que se aprofunda nessa jornada, o leitor começará a enxergar além das tradições modernas. Cada detalhe, cada símbolo, cada costume revela uma camada de um segredo cuidadosamente preservado. E quanto mais se revela, mais perturbador tudo se torna. Prepare-se, porque esta verdade pode transformar para sempre a maneira como encara a Páscoa. Durante milênios, culturas espalhadas pelos 4 cantos da terra realizavam cerimônias sazonais em honra da fertilidade, da renovação e do ciclo da natureza. Antes mesmo do surgimento do cristianismo, povos como os babilônios, assírios, egípcios e sumérios já celebravam rituais no equinócio da primavera. Nesses eventos, homenageavam deuses ligados à colheita, à vida e à morte, como Ishtar, Osíris e Tamuz. As oferendas consistiam em sangue, danças, cantos e sacrifícios. A chegada da estação era vista como o renascimento do mundo após o rigoroso inverno. Com o tempo, essas práticas foram sendo adaptadas, absorvidas e transformadas por religiões emergentes que buscavam domínio espiritual e político. O sincretismo foi a principal ferramenta desse processo. Assim, o que era pagão passou a ser rotulado como sagrado, e antigos cultos foram renomeados para agradar multidões. A verdade foi ofuscada por dogmas e imposições. Contudo, os vestígios ainda estão aí, disfarçados sob a aparência da fé moderna. A figura do coelho da Páscoa, por exemplo, não tem absolutamente nenhuma ligação direta com os relatos bíblicos. Este animal é, desde a antiguidade, um forte símbolo de fertilidade devido à sua incrível capacidade de reprodução. Nas tradições germânicas, era associado à deusa Eostre, cujo nome, curiosamente, deu origem à palavra Easter em inglês.
Segundo as lendas, essa divindade renascia todos os anos na primavera, trazendo consigo a promessa de nova vida, fecundidade e abundância. Seus festivais envolviam rituais que exaltavam a sexualidade, a procriação e o equilíbrio natural. Quando o cristianismo chegou ao norte da Europa, não conseguiu extinguir essas tradições populares. Ao invés disso, os líderes religiosos decidiram incorporá-las ao calendário cristão, dando-lhes nova roupagem. Assim, o coelho sobreviveu como mascote da Páscoa, enquanto seu significado ancestral foi varrido da memória coletiva. O mundo moderno, iludido pela doçura do chocolate, nem imagina a origem sombria por trás da figura sorridente. Outro símbolo amplamente difundido nesta época são os ovos coloridos, cuja origem também remonta a rituais pré-cristãos. O ovo era visto como um emblema do universo, do princípio da vida, do mistério do nascimento. Em muitas culturas, acreditava-se que o mundo havia sido criado a partir de um grande ovo cósmico. Durante as celebrações da primavera, as comunidades pintavam ovos com cores vibrantes para representar a luz, o calor, a fertilidade e a esperança de colheitas fartas. Em certos ritos, os ovos eram enterrados na terra como oferendas aos deuses ou consumidos em banquetes sagrados. Com a disseminação do cristianismo, esse símbolo pagão foi reinterpretado como representação da ressurreição de Jesus. No entanto, essa associação foi forçada, construída para facilitar a conversão de povos resistentes. A verdadeira origem dos ovos pascais permanece esquecida nos livros de arqueologia e nas práticas de cultos antigos. Mas basta olhar com atenção para perceber que algo não bate certo. Há ainda um elemento fundamental na celebração da Páscoa que muitos ignoram: a própria data escolhida para o evento. Ao contrário do que se pensa, a fixação do domingo pascal não se baseia unicamente em critérios espirituais. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., determinou que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera. Esse cálculo é nitidamente astrológico, vinculado ao movimento lunar e às estações. Antes disso, os judeus celebravam o Pessach em datas distintas, ligadas ao calendário hebraico. A decisão do concílio visava unificar o império sob um único calendário religioso, mesmo que isso implicasse distorcer referências originais. A influência de práticas babilônicas e romanas é evidente nessa escolha. Tudo foi arquitetado para dar aparência de uniformidade a um mosaico cultural em conflito. O céu, os astros e os deuses antigos ainda regem em segredo os rituais modernos. A Páscoa, portanto, é mais astronômica do que espiritual. A teologia oficial evita discutir essas origens porque comprometeria séculos de narrativa construída. O cristianismo institucional preferiu abraçar certos elementos do paganismo para assegurar conversões em massa. Em vez de confrontar cultos populares, absorveu seus ritos, substituindo nomes, ajustando histórias e impondo interpretações convenientes. Esse processo, conhecido como aculturação espiritual, transformou celebrações tribais em datas sagradas. O povo, incapaz de perceber a transição, continuou suas práticas, agora sob novo emblema. Isso aconteceu não apenas com a Páscoa, mas também com outras festividades como o Natal e o Dia de Todos os Santos. A astúcia dos concílios garantiu que antigas divindades fossem esquecidas, mesmo que suas marcas permanecessem vivas na rotina. Hoje, poucos percebem que boa parte das tradições religiosas tem origem em crenças muito mais antigas. E a Páscoa é o exemplo mais evidente dessa adaptação silenciosa. Ao ignorar essa realidade, muitos permanecem prisioneiros de ilusões cuidadosamente arquitetadas por interesses religiosos e políticos.
A deusa Ishtar, muito venerada entre os babilônios, era celebrada precisamente no mesmo período em que ocorre a atual festa pascal. A sua imagem era associada à estrela da manhã, símbolo de luz que rompe as trevas, e também à fertilidade feminina. Era comum, durante os seus cultos, promover cerimônias que envolviam sexualidade ritual, cantos em línguas arcaicas e danças ao redor de fogueiras. A relação entre Ishtar e a primavera é tão forte que muitos estudiosos apontam a transição da sua adoração para os símbolos cristãos como uma manobra deliberada. Os ovos representavam sua fecundidade, os coelhos, sua multiplicação, e as flores, a natureza em renovação. Os primeiros cristãos que chegaram à Mesopotâmia enfrentaram forte resistência cultural, por isso adaptaram costumes locais ao Evangelho. Nessa fusão, Ishtar foi esquecida, mas seus símbolos resistiram sob nova roupagem. A maioria das pessoas sequer imagina que, ao decorar ovos ou celebrar com coelhos, está a ecoar rituais de milênios atrás, ligados a uma divindade completamente diferente. Ao olharmos para a história de Tammuz, outro personagem central nas mitologias sumérias e babilônicas, encontramos mais paralelos inquietantes. Tammuz era o amante de Ishtar, e sua morte anual era lamentada com choros e jejuns pelas mulheres do templo. Após esse período de luto, sua ressurreição simbólica era celebrada com festivais de alegria, dança e banquetes. A semelhança com a narrativa de morte e ressurreição de Cristo é impressionante, ainda que as intenções sejam distintas. No entanto, para povos antigos, o retorno de Tammuz significava o fim da infertilidade da terra, o renascimento da agricultura e o reinício do ciclo vital. Essa história influenciou muitas religiões do crescente fértil e deixou marcas visíveis na forma como concebemos os mistérios espirituais. A linha que separa o mito pagão do dogma cristão é mais tênue do que se imagina. O que hoje é celebrado em tons celestiais teve sua origem nos campos irrigados pelo Eufrates e pelo Tigre, onde sacerdotes invocavam forças da natureza para assegurar a colheita. Mesmo dentro do judaísmo, que é a raiz do cristianismo, a celebração da Páscoa possui conotações muito diferentes daquelas propagadas atualmente. O Pesach, como é chamado pelos judeus, remete à libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Trata-se de um rito profundamente ligado à história nacional de Israel, com símbolos como o cordeiro imolado, o pão sem fermento e as ervas amargas. Esse evento é celebrado com solenidade, reflexão e leitura da Torá. No entanto, ao longo dos séculos, o cristianismo reinterpretou a narrativa, atribuindo a Cristo o papel do Cordeiro Pascal. A ceia foi transformada em missa, os elementos simbólicos foram reinterpretados e o conteúdo histórico original deu lugar à teologia do sacrifício redentor. Essa adaptação criou uma nova compreensão da Páscoa, que já não dialoga com suas origens judaicas. A ruptura foi profunda e muitos desconhecem essa cisão. O que parece ser continuidade, na verdade, é reconstrução. Cada detalhe foi meticulosamente modificado para atender a novas doutrinas. O calendário litúrgico cristão, desenvolvido a partir do século IV, incorporou datas estratégicas para sobrepor festas antigas. A escolha do período pascal coincidindo com celebrações agrícolas e ritos lunares não foi acidental. Ao ocupar essas datas, a Igreja pretendia eliminar gradualmente os vestígios de cultos politeístas, substituindo-os por festas monoteístas. Contudo, não conseguiu erradicar totalmente os elementos primitivos. As fogueiras, os símbolos naturais, os banquetes e a ideia de renascimento são ecos dos tempos em que as sociedades rendiam homenagem aos ciclos da terra.
A estrutura atual da Páscoa mantém esses traços, mesmo que camuflados por discursos religiosos. Por trás das procissões existe a sombra de antigos rituais. Por detrás das orações ressoa o cântico dos povos que viviam em comunhão com as estações. Nada foi totalmente apagado, apenas reinterpretado. A celebração moderna é uma colcha de retalhos costurada por séculos de conflitos culturais, interesses imperiais e manipulações teológicas. O silêncio das autoridades religiosas quanto a essas ligações antigas não é casual. Revelar tais conexões seria admitir que a fé institucionalizada se construiu também sobre pilares de antigas crenças rejeitadas oficialmente. Por trás de cada cerimônia litúrgica, há influências esquecidas, reminiscências disfarçadas, fragmentos de sabedorias antigas apagadas da memória coletiva. O cristianismo, ao expandir-se pelo mundo, encontrou resistência entre as tribos e impérios. Para garantir adesão, optou por um caminho menos combativo: incorporar costumes locais ao seu calendário espiritual. Essa tática consolidou um império religioso vasto e multifacetado. Contudo, o preço pago foi o comprometimento da autenticidade doutrinal. A verdade foi moldada para se encaixar em narrativas aceites e símbolos antes condenados tornaram-se santos. O povo, sem acesso a livros ou educação, aceitou essa versão como divina. A ignorância foi usada como arma silenciosa. Hoje, com informação disponível, o véu pode ser finalmente levantado, revelando o entrelaçamento profundo entre práticas consideradas opostas. Entre os povos celtas, havia também festivais dedicados à fertilidade e à transição entre o inverno e a primavera. Um deles, chamado Ostara, celebrava o equilíbrio entre luz e trevas, homenageando a deusa da aurora. O nome dessa festividade está intimamente ligado à origem da palavra Easter, como já abordado anteriormente. Durante essa ocasião, os druidas realizavam cerimônias em bosques, acendiam fogueiras, entoavam cantos de invocação à natureza e praticavam rituais de purificação. Os símbolos utilizados incluíam ovos, lebres, flores silvestres e árvores enfeitadas. A igreja, ao expandir-se pelas terras britânicas, percebeu que seria inútil eliminar essas práticas profundamente enraizadas no povo. Por isso, decidiu absorvê-las, atribuindo-lhes novos significados. Com o tempo, a deusa foi esquecida, mas a celebração sobreviveu. Muitos dos costumes mantidos até hoje nas comemorações de Páscoa, especialmente nos países anglófonos, são ecos diretos dessas tradições druidas. Ignorar essa influência é negligenciar uma parte essencial da história europeia. As procissões modernas que percorrem as ruas durante a Semana Santa têm origens em antigos cortejos fúnebres realizados por civilizações pagãs. Em várias culturas mediterrânicas, era comum carregar imagens ou estátuas de divindades mortas, simbolizando o fim do inverno e o luto pela terra estéril. Depois, essas figuras eram levadas em triunfo, marcando o retorno da vida, da fertilidade e da abundância. Essa sequência, morte, sofrimento, ressurreição, reflete-se diretamente nos rituais cristãos relacionados à paixão de Cristo. Embora a intenção atual seja exaltar a fé, a estrutura desses eventos mantém as raízes dos antigos mistérios agrícolas. A cruz tornou-se o centro do espetáculo, substituindo os ídolos anteriores. A multidão, movida pela emoção, revive a dor, o lamento, a esperança e a renovação. Mas poucos percebem que estão a repetir passos de cerimônias muito mais antigas. O teatro religioso moderno é um espelho refinado dos ritos arcaicos, com novos protagonistas, mas com cenários que permanecem assustadoramente semelhantes. O uso de roupas brancas, velas acesas e cantos em latim durante as missas pascais também tem paralelo em antigos rituais de iniciação espiritual.
Em civilizações como a egípcia, a grega e a romana, os sacerdotes vestiam-se com túnicas claras para representar pureza, renascimento e iluminação. As velas simbolizavam o fogo sagrado, a conexão com o divino, a luz que afasta as trevas interiores. Os cânticos, muitas vezes entoados em línguas mortas ou arcaicas, criavam uma atmosfera de transcendência, facilitando o transe espiritual. Quando o cristianismo estruturou seus cultos, não apenas herdou esses elementos, como também os institucionalizou. A missa, tal como a conhecemos, é um compêndio de práticas que atravessaram milênios, sobrevivendo a impérios, revoluções e perseguições. Apesar da roupagem moderna, o conteúdo simbólico permanece inalterado. A ressignificação religiosa não eliminou os arquétipos antigos, apenas os reorganizou. O povo, ao participar dessas cerimônias, reencontra inconscientemente os rituais ancestrais de busca pela divindade. Muitas representações de Jesus ressuscitado contêm elementos visuais que remetem a imagens de deuses solares da antiguidade. A auréola, por exemplo, é um símbolo associado ao sol, utilizado para representar figuras divinas em várias culturas. Mitra, Horus, Apolo e outras divindades solares eram frequentemente retratadas com um círculo luminoso ao redor da cabeça. A associação entre a luz e a divindade sempre foi uma constante no imaginário humano. Quando o cristianismo precisou criar representações visuais de sua figura central, recorreu a modelos pré-existentes. Essa prática ajudou a consolidar a imagem de Cristo como ser luminoso, poderoso, eterno. Mas também revela como a iconografia cristã foi construída sobre fundamentos simbólicos já estabelecidos. A luz da ressurreição cristã, portanto, não surgiu do nada. Ela é o resultado de uma cadeia simbólica milenar, moldada por crenças, mitos e arquétipos. Ao compreender isso, é possível perceber que há muito mais por trás de uma simples pintura sacra do que se imagina à primeira vista. A cruz, símbolo máximo da fé cristã, teve usos anteriores à crucificação de Jesus. Civilizações anteriores utilizavam formas cruzadas como representação dos 4 pontos cardeais, da união entre o céu e a terra ou da interseção entre planos espirituais e materiais. Para os egípcios, o Ankh, uma cruz com laço superior, significava vida eterna. Já para os hindus, a suástica, em sua forma original, positiva, simbolizava prosperidade e proteção. O símbolo da cruz, portanto, já era carregado de significados antes de se tornar o estandarte do cristianismo. Ao adotar esse emblema, a religião nascente apropriou-se de uma imagem poderosa e universal. O impacto visual da cruz remete a conceitos que transcendem culturas, criando uma ponte simbólica com espiritualidades mais antigas. A suposta exclusividade cristã é desmentida pelos achados arqueológicos. A cruz ressurgiu com outro nome e outro significado, mas ainda carregando a ancestral força que sempre representou. É mais um exemplo claro da convergência entre fé moderna e rituais arcaicos cuidadosamente adaptados. A ideia da ressurreição, que está no centro da narrativa pascal, também possui raízes profundas em mitologias ancestrais. Horus, deus egípcio, era descrito como aquele que renascia após a morte, derrotando as trevas com sua luz. No culto a Dionísio, os gregos celebravam o retorno da vida após o sacrifício do deus da vinha. Os sumérios contavam a história de Inanna, que desceu aos infernos e retornou triunfante ao mundo dos vivos. Essas lendas, espalhadas por diversos povos, mostram que a noção de retorno à vida após a morte não foi invenção cristã.
A ressurreição é um arquétipo presente no inconsciente coletivo da humanidade, sempre associado à renovação, esperança e vitória sobre o sofrimento. Ao incorporar essa ideia, a teologia cristã deu-lhe novo nome, mas manteve os mesmos alicerces simbólicos. As Escrituras Sagradas, portanto, reorganizaram um conceito já familiar, facilitando sua aceitação entre populações que, em seu íntimo, já reconheciam o mistério do renascimento como parte da ordem cósmica. A relação entre sacrifício e redenção, tão presente nos discursos religiosos atuais, tem equivalentes em cerimônias muito mais remotas. Povos indígenas da América Central, por exemplo, realizavam oferendas humanas para apaziguar as divindades e garantir o equilíbrio natural. Os astecas acreditavam que, sem sangue, o sol não nasceria. Os celtas praticavam ritos com animais, associando a morte ao florescimento da primavera. O Cordeiro Pascal, central no simbolismo cristão, já era visto como animal sagrado por culturas pastoris que o ofereciam aos deuses em troca de bênçãos. Quando a figura de Jesus foi associada ao Cordeiro de Deus, a mensagem tornou-se acessível a quem já conhecia o valor espiritual do sacrifício. A cruz, o sangue, a redenção. Todos esses elementos já circulavam nas religiões primitivas. O cristianismo apenas reuniu esses símbolos dispersos num único enredo, dando-lhes nova roupagem. A estrutura emocional da Páscoa foi, portanto, construída com peças milenares, ligadas por fios invisíveis que atravessam continentes e épocas. O jejum e a abstinência praticados durante a Quaresma também têm paralelos notáveis com rituais antigos de preparação espiritual. Antes de celebrações importantes, sacerdotes egípcios purificavam-se com restrições alimentares rigorosas. Nos mistérios eleusinos da Grécia, os iniciados passavam por dias de silêncio e privação para se conectar com o divino. Xamãs de tribos da Ásia Central jejuavam para entrar em estados alterados de consciência e comunicar-se com entidades superiores. O corpo era visto como o veículo da alma, e sua purificação física era essencial para o contato espiritual. A Igreja assimilou essa prática, institucionalizando o jejum como forma de penitência e preparação para o renascimento interior que a Páscoa representa. A intenção, no entanto, é idêntica à dos ritos ancestrais: alcançar uma transformação interior através da disciplina e da renúncia. A espiritualidade, embora expressa por diferentes sistemas religiosos, mantém estruturas similares. O jejum cristão ecoa, sem que muitos percebam, antigos caminhos de acesso ao sagrado. As roupas novas, tradicionalmente usadas durante a Páscoa, também escondem significados que ultrapassam o senso comum. Em culturas antigas, o vestuário simbolizava o renascimento do ser, a superação do velho eu e a entrada numa nova etapa da existência. Vestir-se de branco, usar tecidos novos ou adornos florais indicava renovação espiritual e compromisso com o bem. Nos festivais romanos da primavera, era comum que as pessoas trocassem suas vestes para marcar a passagem do ciclo. No Egito, os sacerdotes banhavam-se no Nilo antes de vestir túnicas sagradas durante as cerimônias de fertilidade. O gesto de trocar roupas era entendido como ato ritual, não apenas estético. Com o tempo, essa tradição foi absorvida pelas celebrações cristãs, mantendo sua simbologia, mas perdendo a consciência do seu significado. Hoje, ao comprar uma peça nova para a Páscoa, poucos entendem que estão, na verdade, reproduzindo um antigo gesto iniciático. A indumentária revela, mais do que o estilo, o arquétipo oculto por trás das práticas religiosas.